Bom dia a todos os meus tutores e professores da Univasf no campus de Paulo Afonso, Bahia. Bom, a minha aula eu vou abordar sobre o tema do reino fungi, E vou estar abordando as características principais do reino, a morfologia, a classificação, a reprodução, informações gerais, produtos produzidos a partir de fungos, doenças. Vou passar também alguns exercícios para os nossos alunos e mostrar algumas imagens também que contemplem o conteúdo que será abordado neste momento. Então, o que são os fungos? O principal conceito dele. Os fungos são popularmente conhecidos por bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos de chapéu, também conhecido como champignon. Ele é um grupo bastante numeroso, mais de 200 mil espécies, em diversas regiões, em diversos ambientes, espalhados por muitos ambientes que apresentam tanto estruturas microscópicas quanto macroscópicas. Na natureza, há diferentes tipos de fungos, que variam de acordo com essa diversidade grande de ambientes, como eu acabei de falar para vocês. Nós podemos dizer que eles têm uma forma de vida simples, bastante simples, com relação às diferenças existentes, aqueles que estão extremamente prejudiciais para a saúde do homem. Então, existem fungos que são classificados de uma forma bem simples, que não causa dano algum à saúde do ser humano. Agora tem outros não, tem outros que realmente são muito graves e que pode vir a causar grandes problemas para a saúde humana, Pode ser extremamente prejudiciais à saúde do homem, causando inúmeras enfermidades e até intoxicação. Então, realmente é muito grave. Podemos observar também alguns que parasitam vegetais mortos e cadáveres animais em decomposição. Lembrando que o fungo, como micro-organismo, ele também pode ser caracterizado, principalmente por isso, pela questão da decomposição de alimentos, de cadáveres, de diversos materiais. Eles também são utilizados como alimentos. Nós podemos consumir alguns fungos em pequenas quantidades, é claro, por exemplo, como encontrado no queijo, e também serve como base para um dos principais medicamentos, que é a penicilina. De acordo com a morfologia, os fungos eles são pluricelulares, são constituídos de corpos de frutificação, que é a parte visível do cogumelo, que a gente consegue visualizar a olho nu. Que esses corpos de frutificação, que é a parte que nós conseguimos visualizar sem a ajuda de microscópio, do cogumelo, do fungo, ele é responsável pela reprodução dele, tá? Nós temos o micélio, que são vários filamentos, em que cada um é denominado de hifa. O micélio ele é fragmentado, E as hifas, elas podem ser cenocíticas e possuem um núcleo, um citoplasma, multinucleado. Alguns fungos mais complexos apresentam hifas septadas, são divididas, e a parede celular do fungo, o principal componente é a quitina. Outro tópico, a classificação dos fungos, eles são classificados em 4 divisões. Primeiro, os zigomiceitos. O que são eles? E quais fungos eles abrangem, Eles vivem no solo, como principal característica. Eles formam esporos flagelados e, menos frequentemente, ocorre a reprodução sexuada, sem formação de corpos de frutificação, como a maioria deles. Neste grupo, encontram-se os fungos que se associam com raízes, formando as conhecidas micorrizas, envolvidas na produção do molho shoyu, de hormônios anticoncepcionais e também de medicamentos anti-inflamatórios. Outro tipo, nós temos 4, são os ascomicetos, o segundo, que formam o asco, é uma estrutura produtora de esporos. O principal modo de reprodução dos ascomicetos é o assexuado, sendo o brotamento dos seres unicelulares e por esporulação por esporos dos seres pluricelulares ou multicelulares. Neste grupo, encontram-se as leveduras, bastante conhecidas, os fungos, que produzem a penicilina, que é um antibiótico que eu acabei de falar para vocês, e alguns destes, eles se associam a algas formando os líquens, e alguns atacam cereais, como os claviceps, purpureia, e a ingestão do mesmo causa ergotismo, provocando alucinações, olha aqui, convulsões e espasmos nervosos e até a morte, que aí vem a parte que realmente o fungo ele vem agir de uma forma maléfica para o ser humano.
Gente, como eu tô falando assim da proporção do fungo, a proporção do fungo em determinados alimentos, ela não é tão prejudicial assim à saúde. Por exemplo, se você tem uma maçã e essa parte dessa maçã, você consegue ver os corpos de frutificação, você consegue ver o fungo ali, é só você cortar, né, essa parte do fungo e pode ingerir sem problema algum o outro restante da fruta, até porque o próprio queijo mesmo, né, que vende aí, que inclusive é muito caro, ele tem o fungo, então comer o fungo em si, ele não faz mal, né, em pequena quantidade, é claro. Embora eles possam reproduzir-se assexuadamente, a reprodução sexual ela é mais frequente, onde duas hifas diploides, né, dois Ns, elas fundem-se e formam hifas dicarióticas, que crescem e formam o corpo frutífero, que é o chapéu, né, chamado de basidiocarpo. Na parte inferior dessa estrutura, as hifas elas fundem-se formando núcleos diploides que sofrem meiose, originando 4 núcleos haploides que se direcionam para a ponta da hifa, né, que cresce e forma uma projeção denominada basídio, que irá originar os esporos, chamados basidioesporos, que germinam e reiniciam e começa de novo todo o ciclo. E por último, nós temos os deuteromicetos, que também são muito conhecidos. São também denominados fungos imperfeitos, né, pois não realizam reprodução sexuada, apenas assexuada. Muitas espécies elas são patogênicas, causam doenças no ser humano, como é o caso daqueles que causam a frieira, né, sapinho, candidíase, entre outros. A reprodução. Eles se reproduzem tanto de forma assexuada como sexuadamente, depende da espécie do fungo, do tipo, né? A reprodução assexuada ela pode ser por brotamento, por fragmentação, que são brotamento com seres unicelulares, a fragmentação do micélio, onde o micélio ele se encontra originando muitos outros, né? E o terceiro por esporulação, que a gente fala bastante. Acima dos corpos de frutificação, né, que estão os esporângios, que então produzem os esporos para serem disseminados. Essa reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada, ela requer a fusão de duas hifas haploides, como eu acabei de falar um pouquinho anteriormente. Quando isso não ocorre, originam hifas genericamente distintas, denominadas dicários. Essa é a reprodução. Nós explicamos a reprodução sexuada e assexuada. Agora, algumas informações gerais sobre eles, né? Curiosidades, na verdade. Durante muitos anos, os fungos eles foram considerados como vegetais, né? Porém, a partir de 1969, passaram a ser classificados em um reino à parte, por não apresentarem características próprias de um vegetal mesmo, né? Tais como não sintetizar clorofila, que é o principal elemento característica para ser de fato um vegetal, ser clorofilado. Os fungos eles reconheceram que os fungos não tinham essa substância, não possuir celulose e na sua parede celular, exceto em fungos aquáticos, né, que alguns possuem sim celulose, e por não armazenar também amido como fonte de reserva. Então, eles realmente viram que os fungos não tinham como ser classificados como vegetais. Eles são seres vivos eucarióticos com um só núcleo, né, estão incluídos neste grupo organismos de dimensões consideráveis, né, como os cogumelos, mas também muitas formas microscópicas, como bolores, leveduras, como já foi citado. Né, e diversos tipos deles, eles agem nos seres humanos, né, lembrando, causando doenças, como um exemplo mesmo a micose, frieira, etc., como eu já disse. Outro tipo importante de fungo, que a gente conhece bastante, são os mofos, né, é o mofo, que surge através de esporos, células quase microscópicas, a gente ainda consegue visualizar um pouquinho no olho nu, né, e nós podemos encontrá-las flutuando no ar. Os esporos eles preferem locais escuros e úmidos para quentes, né, e úmido para poder proliferar a produção. Por isso nós conseguimos visualizar, né, fungos em diversas partes das nossas casas, né, em móveis, guarda-roupas, etc. Em função dessa característica, nota-se uma maior quantidade de mofo em ambientes úmidos, como paredes, gavetas e armários, etc. Entre muitos outros lugares, nós podemos encontrar o mofo. Essas mesmas células minúsculas também se agrupam em pães, frutas, queijos, né, vegetais, que buscam alimentos e ambientes propícios para o seu desenvolvimento. Os diversos tipos de micoses, como eu já falei, que conhecemos são originados por microfungos,
né, atingindo os seres humanos com maior frequência nos países tropicais, que tem um clima quente e úmido, como no Brasil, por exemplo. Na maior parte das vezes, o tratamento para este mal é complicado, por tratar de uma forma de vida daninha e oportunista. Se está quente e úmido, é tudo que eles precisam, não? Então, eles se proliferam de uma forma muito rápida e isso acaba dificultando a nossa capacidade para estar controlando esse elemento, né? Por ser oportunista. Mas há pesquisas avançadas e trabalhos importantes a respeito deste assunto, né? Onde muitos medicamentos estão sendo desenvolvidos com o objetivo de livrar, né, o ser humano dessa companhia desagradável e prejudicial que são os fungos. Agora, interessante é que alguns produtos, eles são produzidos, nós falamos de doenças, de micoses, coisas que não são tão boas assim, né? Um momento que estraga os alimentos, mas também os fungos, eles são produzidos eles são base de alguns remédios. Isso é muito importante pra gente, né? Para poder combater muitas doenças aí. Por exemplo, a penicilina, né? Que vem do fungo Penicillium, o nome dele. Ele foi um antibiótico descoberto em 1929 e é muito utilizado hoje em dia para muitas doenças. Algumas espécies elas são comestíveis, como eu já falei, conhecidas popularmente como o shiitake, o champignon também, dentre outros. Entretanto, outros são tóxicos, como os aspergilos flavos, e podem ser encontrados na produção agrícola de milho, nozes, amendoim, e também são aproveitadores, né? Eles também se manifestam de uma forma muito rápida. Tá? Nós temos também esse aspergilos, eles liberam uma substância chamada afloxina, que são substâncias capazes de provocar até câncer na região do fígado. Os produtos do metabolismo energético, fermentação, de leveduras, são utilizados tanto na produção de pão, onde o fermento biológico que contém, né, o extrato do fungo libera o dióxido de carbono na presença de açúcar, fazendo a massa do pão crescer. O fungo também pode ser encontrado em bebidas alcoólicas, né, como a cerveja, o levedo, né, uma vez que o mesmo converte a glicose, né, o açúcar, em etanol no álcool durante o processo de fermentação. Por isso que eles são utilizados, eles têm essa capacidade de transformar o açúcar em álcool. Além disso, há espécies de fungos patogênicas que causam doenças denominadas micoses, por exemplo, as frieiras, sapinho, histoplasmose, que eu não tinha falado ainda, e a candidíase, que eu já tinha comentado. Alguns fungos eles podem estabelecer associações com outros organismos, como algumas algas e raízes, denominadas respectivamente líquens e micorrizas, sendo benéficas para ambas as partes, tal associação que é denominada de mutualismo. E por último, eu queria comentar sobre as doenças, né, da micose, que são as mais comuns que ocorrem na pele, podendo manifestar-se em qualquer outra parte da superfície do corpo. E são comuns as micoses do couro cabeludo, né, como tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês agora, da barba, de unhas que causam as frieiras, chamadas de pé de atleta. Também tem uma imagem sobre demonstrando, né, a micose nas unhas do pé de uma pessoa. As micoses, elas podem afetar também as mucosas, como a região da boca, que é o sapinho nas crianças, né? É o caso do sapinho, né, que ocorre nas crianças. Essas doenças se manifestam por múltiplos pontinhos brancos, que são pequenos, que a gente consegue ver na mucosa da boca. Bom, eu vou mostrar algumas imagens para vocês agora e vou passar também alguns exercícios para a gente poder fixar esse conteúdo que foi visto agora, né? Lembrando que é muito importante a questão da associação entre o conteúdo e, digamos que, a prática. Muito obrigada. Vocês já sabem, né, nós vamos fazer o cultivo de micro-organismos, na qual nós estamos trabalhando em nossa aula, né, que são os fungos. E aqui eu tenho dois
tipos de alimento para poder a gente estar cultivando esses fungos. Primeiro aqui, um arroz cozido já. Nós podemos cultivar fungos em diversos alimentos, né? Permitir que esses alimentos, né, eles criem fungos, né? De que forma? Um ambiente quente, um ambiente úmido, ou até mesmo fora da própria refrigeração, com o tempo, né? Nosso processo, como vocês já sabem, nós vamos analisar durante 7 dias e vamos estar mostrando todos os resultados diariamente. Nós temos aqui um arroz, né, cozido. Nós temos também aqui um pedaço de tomate. Poderíamos utilizar diversos outros alimentos, como pão, queijos, outras frutas também, né? Mas, enfim, em casa os alunos vão poder colocar diversos outros alimentos à escolha deles, né? E observá-los durante 7 dias. Então, eu escolhi como demonstração aqui o tomate. Como vocês podem ver, o tomate está novinho, né? Maduro, porém novinho. E nós vamos observar, então, todo esse processo fúngico que vai acontecer aqui no nosso experimento dessa aula, que depois nós vamos estar levando, né, para cada aluno em sala de aula, para a gente poder estar verificando como que vai ser. Até logo! Então, ao final da nossa aula, né, do nosso processo, ao final do nosso experimento, e como foi solicitado, muitos dos alunos trarão para a gente, para a sala de aula, né, irão trazer os experimentos, o cultivo deles de fungos, né. O meu, como foi acompanhado por vocês, nós temos aí as fotos, né, do passo a passo. No último dia, vou mostrar como que ele ficou, né. O arroz, eu vou até mostrar assim, ó, porque tem um cheiro muito ruim, né? O arroz, ele criou bastante fungos, né? Lembrando que criou também uma nuvem, que dá pra ver na foto, uma nuvem, tipo uma nuvenzinha branca, né? Aqui por cima. E o tomate, né? Que inclusive foi expressivo aqui na tampa, também todo o restante do recipiente, né? E o tomate também, que tem um cheirinho bem característico, que dá pra ver melhor na foto. Essa foi a nossa aula sobre os fungos. Estaríamos, né, também dando uma olhada em todos os experimentos dos alunos. Espero que tenham gostado. E nós vamos fazer um exercício agora, passar para vocês um exercício para fixar melhor o conteúdo. E recapitulando, nós aprendemos o que são os fungos, para que servem, de que forma ele se aplica, né, doenças, alimentos, por uma questão econômica, uma questão de saúde também pode vir trazer doenças letais para o ser humano. E é isso, espero que tenham gostado da aula e agradeço mais uma vez à Univasf pela oportunidade. Iremos resolver o exercício agora. Muito obrigada.